Muito obrigado, Senhora Presidente da Assembleia da República, de todo o coração. Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, senhores deputados, meus pares, Excelências, com o intuito de restabelecer a justiça social e eleitoral e resgatar a paz e estabilidade e a concórdia no seio da família moçambicana, a bancada parlamentar da RENAMO apresentou o projeto de lei das autarquias provinciais. Essa propositura foi elaborada com fundamento no número 4 do artigo 273 da Constituição da República de Moçambique, que abre as portas às outras categorias de autarquias moralmente superiores e inferiores, sem quaisquer limites, quer territoriais ou de qualquer outra natureza. Foi no entendimento de que o artigo 272 da Constituição da República limita-se a definir o que são as autarquias locais, deixando a delimitação territorial à sua regulamentação do artigo 273, categoria das autarquias locais da Lei Fundamental. Ainda a Lei Fundamental, no mesmo artigo 273, no seu número 1, determina que as autarquias locais são o município e a povoação, estabelecendo no número 2 e 3 a sua delimitação geográfica. No espírito do legislador constituinte, tal equivale a dizer que a lei que cria o outro tipo de categoria autárquica estabelece a sua designação e define os limites de seu território, artigo 274 da Constituição da República de Moçambique. No caso do projeto apresentado, a autarquia local a criar é a autarquia provincial, tendo em conta que na República de Moçambique organiza-se administrativamente em províncias, distritos, postos administrativos, localidades e povoações, conforme preconiza o número 1 do artigo 7 da Lei-Mãe. A tese de que as autarquias locais só dizem respeito às comunidades vizinhas, quarteirão, bairro, vila, etc., preocupadas com a recolha de lixo, buracos nas estradas, abastecimento de água e por aí fora, daí se extraindo as consequências de que só os municípios e povoações podem ser autarquias locais, é redutora, castradora dos anseios do povo e inconstitucional, pois viola o número 4 do artigo 273, também da Constituição da República. Também, em termos sociológicos, está ultrapassada e referida à tese, tendo em conta o nível de desenvolvimento das comunicações, facilidade de circulação, difusão das redes sociais. Aliás, a ilha de Inhaca é parte integrante da autarquia de Maputo, não obstante estarem separados pelo Oceano Índico por dezenas de milhas. Quando no número 1 do artigo 271 da Constituição da República se afirma que o poder local tem como objetivo organizar a participação dos cidadãos na solução dos problemas próprios da sua comunidade e promover o desenvolvimento local, o termo comunidade não significa relações de vizinhas apenas. O termo comunidade significa um grupo específico de pessoas que residem numa determinada área geográfica, que compartilham interesses, cultura, modo de vida comuns e que podem atuar coletivamente em busca de um objetivo comum. Neste projeto, o objetivo comum é a autarquização de determinadas províncias. O termo poder local, emprego em texto constitucional, não tem um alcance geográfico bastante limitado. Tem um alcance geográfico que é a criação da autarquia local a determinar nos termos número 1 do artigo 7 da Constituição da República. A nossa Constituição prevê obrigatoriamente que toda autarquia local já existente ou a criar corresponda a um dos escalões da organização territorial prevista no artigo 7 da Constituição da República. Daí que, existindo autarquias de nível distrital, que são todas as capitais provinciais, onde o governo mantém os administradores de distrito, o nível superior ao distrito é a autarquia provincial. Com efeito, o poder local é uma consequência direta e necessária da descentralização, artigo 250 da Constituição da República, que se traduz em termos práticos na repartição de competências e atribuições do Estado para pessoas coletivas distintas. No nosso caso, essas pessoas coletivas distintas são as autarquias locais, que fazem parte do poder local. A nossa Constituição
não designa local como aquilo que pertence a uma localidade, vila, cidade, ou talvez como seriam os casos do município ou povoação, o que nos pode levar à única ideia de vizinhança. A expressão poder local prevista no título 14, artigo 271 e 281, quer dizer aquele poder que não é nacional, atribuído a outro ente público no exercício da repartição de competências e atribuições do Estado. Assim, todo o poder que não venha diretamente do Estado via governo central será poder local, desde que seja exercido por uma entidade distinta do Estado, nos termos referidos no título 14. E situado ou localizado na província, distrito, posto administrativo ou localidade. Importa lembrar que todo o processo de produção legislativa do atual pacote autárquico sofreu uma influência da doutrina jurídica administrativa portuguesa, encabeçada pelo professor Dr. Vitalino Canas, ao ponto de que, salvo raras exceções, a ordem jurídica moçambicana ter importado na sua quase totalidade o enquadramento jurídico-administrativo português sobre a organização e funcionamento das autarquias locais. O estabelecido número 7 da Constituição da República não pode limitar a criação das autarquias provinciais, tendo em conta que o mesmo se limita a definir a organização territorial do Estado moçambicano, pois o território de qualquer Estado, como um dos elementos que constituem, para além da população e do poder político devidamente instituído, é o espaço físico sobre o qual o Estado exerce o seu poder soberano. Assim, no projeto da RENAMO, a autarquia provincial corresponde à província. O legislador ordinário não goza, neste caso, de poder discricionário. No projeto da RENAMO, a província aparece como um mero espaço territorial onde se desenrolará o poder autárquico, da mesma forma que os distritos da Beira, de Nampula, de Quilimane, da Matola e de Lixinga, etc., porque a área dos respectivos municípios coincide com os mesmos distritos, estes não foram abolidos, nem se confundem com o poder autárquico. Nesses territórios, os municípios convivem com outro ente público, sem se atropelar. O poder autárquico e o poder exercido pelos órgãos locais do Estado, cada um tem as suas competências devidamente definidas. Aliás, como também acontece na cidade de Maputo, com a categoria de província, o governo provincial convive com o município da cidade de Maputo sem quaisquer problemas. Consequentemente, o surgimento das autarquias provinciais não criará conflitos de competência entre os órgãos locais do Estado e aquelas, nem implicará nenhuma mexida na organização territorial do país e muito menos implicará a revisão da Constituição da República de Moçambique. O proponente deixou claro que a criação das autarquias provinciais não implicará a revisão da Constituição. No artigo 8 da Constituição, estabelece que a República de Moçambique é um Estado unitário que respeita na sua organização os princípios da autonomia das autarquias locais e, tendo em conta essa norma, o projeto da RENAMO não viola o princípio da unicidade do Estado nem da unidade nacional. Aliás, se assim fosse, as atuais autarquias de município seriam constitucionais, pois gozam de autonomia nos termos do artigo 7 da Lei 2/97, de 18 de fevereiro. Excelência, o projeto da RENAMO seguiu a filosofia da Lei nº 2/97, de 18 de fevereiro, que cria as autarquias de município e povoações. Não fere de modo algum nenhum dispositivo da Constituição da República de Moçambique, como ficou amplamente demonstrado durante a sua apresentação e discussão aqui em plenário. Contudo, a bancada parlamentar da Frelimo reprovou a pretensão das populações das províncias de Niassa, Nampula, Zambeza, Tete, Manica e Sofala, abrindo assim um precedente perigoso para as nossas instituições democráticas, pois é mais fácil mudar a lei do que mudar a vontade do povo. A nossa história está cheia de exemplos claros da forma como o povo moçambicano soube lutar e vencer todos aqueles que, usando argumentos jurídicos maliciosos e tendenciosos, tentaram travar a vontade deste povo, partindo desde o massacre de Moeda, passando pelos massacres de Nhaminga, Nhazona e Mapai, entre outros. Este exemplo acima escrito deve servir de lição para os novos dirigentes do Partido Saudosista do passado, que perpetrou o sofrimento de milhões de moçambicanos ao recusar a democracia multipartidária. O recurso ao armamento chinês não travou a vontade do povo, apesar dos sacrifícios que os melhores filhos do povo moçambicano consentiram em Gorongosa, Maringue, Nhaminga, Muxungue, Mabote, Funhalor, Omwini, Nalaze, entre outras zonas do país. Lamentavelmente, alguns membros do partido no poder nada aprenderam, ou se é que algo aprenderam, fazem-se de negligente e apostam hoje no armamento da Turquia,
convencidos de que vão esmagar a vontade do povo. Mas enganam-se, porque o povo, de voz firme, continua a dizer corrocoa, que traduzido quer dizer nada resta, porque com esta governação já morremos. Quanto ao famosa chama da unidade, lançada em Cabo Delgado, é apenas um entretenimento que não difere do programa Moçambique em Concerto, cujo maestro principal até é deputado suplente da Frelimo. Não entretendo o povo com remédios e curandeiros,